desde 1937, desde a sua criação, é o órgão responsável por pensar alguns encaminhamentos relacionados à preservação. E entre esses encaminhamentos existem alguns dispositivos para se identificar, para se reconhecer, tombar e promover ações de preservação de bens considerados de interesses nacionais. O IPHAN, então, foi criado dentro de toda uma lógica do Estado de Vargas, dentro do governo Vargas, e começou desde lá a selecionar aquilo que era representativo ao Estado brasileiro. E foi lá no IPHAN que nasce as primeiras ações, as primeiras preocupações de se trabalhar com a educação. E a gente deve reconhecer isso. Embora hoje nós estejamos um pouco distante do IPHAN, né, porque nós estamos ligados ao Instituto Brasileiro de Museus, é lá dentro que residem as primeiras preocupações relacionadas à questão da educação. E nós temos que fazer essas demarcações históricas. Nós temos que buscar esse processo porque nós temos muito a aprender com ele. Muito mesmo. Né? Porque tudo isso tem uma longa estrada. E a gente vai mapear essa estrada aqui, tá, gente? Algumas referências às ações educativas, internacionalmente, elas acontecem por meio das cartas patrimoniais. Já em 1933, a primeira vez que nós conseguimos sublinhar uma referência à ação educativa, já é no início da década de 30. E as primeiras experiências concretas de educação, relacionadas principalmente a uma prática educativa orgânica, que vai trabalhar com uma lógica de inserção dentro da comunidade, que vai fazer uma preocupação de trazer a comunidade e construir o processo, é por meio de um projeto chamado Interação, dentro do Centro Nacional de Referência Cultural, o CNRC. Lá no início da década de 80, essas são as primeiras ações educativas que recebem exatamente esse título. Entretanto, paralelamente, o projeto Interação, então, ele defendia o apoio, o fortalecimento das condições necessárias para que o trabalho educacional se produzisse referenciado na dinâmica cultural. Vejam como isso é interessante, né, gente? Reafirmando a pluralidade e a diversidade cultural brasileira. Especialmente a dinâmica cultural, quer dizer, essa proposição da construção, a proposição de se trabalhar com elementos que nascem ali daquele grupo que você quer atingir. Não é um conhecimento empurrado goela abaixo. Não é um projeto formatado, trazido do meio do nada e levado para um grupo para que esse grupo passe a experienciar uma outra realidade. Não. É uma perspectiva bastante orgânica e que rendeu bons frutos nesse sentido. Paralelo a esse projeto Interação, aconteceu em 1983 o primeiro seminário sobre o uso educacional de museus e monumentos. Dali, gente, nasceu um conceito e uma metodologia, acima de tudo, que até hoje ela tira o sono de muitos pesquisadores pelo Brasil. É chamado de educação patrimonial. E a gente vai problematizar um pouco dessa tensão aí, né? Na década de 90, lança-se um guia básico de educação patrimonial. Era uma forma de aproximar dois elementos que pouco conversavam, que resulta dessa experiência lá da década de 80, do primeiro seminário lançado lá em Petrópolis, né? E que se transforma numa prática sugerida pelo próprio IPHAN. A Maria de Lourdes Parreiras Horta, a Evelina Grunberg e a Adriana Queiroz, elas vão construir esse guia. Era um manual mesmo, um passo a passo, de como se chegar, como se organizar uma ação educativa por meio dessa metodologia, educação patrimonial. Eu até sublinhei porque, como eu disse a vocês,
a educação patrimonial ela vai ser questionada, né? Ela nasce na década de 80, mas ganha força mesmo pelo país na década de 90. Né? Porque ela é enxergada como uma possibilidade de aproximação, de se trabalhar a lógica e a necessidade dos tombamentos, o reconhecimento de bens e espaços públicos, e ela foi trazida principalmente para dentro dos museus. E aí nós temos algumas críticas à educação patrimonial. E essas críticas se direcionam principalmente ao fato que não se educa o patrimônio, se educa para o patrimônio. Entretanto, nós devemos também saber em que contexto surgiram essas críticas, né? Era uma disputa de campo, polarizada por aqueles que criaram, por aqueles que defenderam, por aqueles que encamparam o conceito de educação patrimonial e por outros colegas, não tão colegas assim, que acabaram defendendo uma outra perspectiva conceitual. Em 2011, já sabendo dessa tensão, nós, profissionais de museus que trabalhamos com a educação, tendo que optar por uma prática, por outra, por dizer, olha, eu trabalho com educação patrimonial, quando a gente vai no congresso, as pessoas já te olham torto. Aí tem que explicar, não, pera. Eu trabalho com a educação patrimonial, mas ela não é aquela lá da década de 80, né? Nós ressemantizamos essa educação patrimonial, a gente imprimiu uma nova cara a ela. Nós estamos trabalhando dentro de um outro contexto, amarrando essa educação patrimonial com uma outra proposta. Aí as pessoas respiram aliviadas. Mas tu vai discutir uma mesa em um congresso e diz, eu trabalho educação para o patrimônio. Aí tudo bem, tá tudo tranquilo, né? Porque existe uma diferença, exatamente, não é só na composição da estrutura desta metodologia. Implica nas diferentes formas de olhar para essa metodologia e nas diferentes maneiras de trabalhar com ela. Nós vamos começar a entender um pouco isso melhor na prática, tá, gente? Em 2011, o IBRAM, ele vai fomentar, né, uma nova política. Nasce também de uma série de preocupações relacionadas aos profissionais que trabalham com a educação dentro dos museus. Em um encontro, sucessivamente lá da cidade de Petrópolis, né, lança-se uma política, né, subsídios para a construção de uma política nacional de educação museal. E a partir dali começa-se a construir um programa nacional de educação museal. O PN, eu acho até que a Ocione, tu participasse de algumas discussões desse processo do programa nacional? Quando eles estavam discutindo os fóruns pela internet, né? Isso. Porque a metodologia de discussão desse programa, em que ainda rola, tá? Ela acontece virtualmente e nós devemos nos apropriar desse espaço de discussão. Nós devemos ir lá, entender o que está se passando e dizer também o que a gente pensa, né? Aí a gente consegue se deparar com outras realidades. Tem um blog que eles construíram que é o espaço de comunicação, é a ferramenta de comunicação. E vários profissionais do Brasil vão trazer algumas discussões. A pauta da vez é exatamente essa que eu estou trazendo para vocês. Educação para o patrimônio, onde a gente educa não só o olhar, mas a maneira de se relacionar, ou educação patrimonial, que é aquela educação mais orgânica, né? Então, a pauta de discussão é essa. Inúmeros profissionais estão indo ali, acessando esse blog, que inclusive eu acho que eu coloco o endereço para vocês aí nesse material, para se ir dividindo suas experiências.